Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Como você está vendo aí, nesta videoaula, nós vamos falar sobre descontos e acréscimos. Esse conteúdo, ele é bastante importante, não apenas para você responder os exercícios que estão sendo propostos, mas também para o seu dia a dia, porque muitas vezes, quando você vai fazer a aquisição de um produto ou de um serviço, pode ser que o fornecedor, o lojista, te dê um desconto. E, por outro lado, se você for pagar uma conta com atraso, é possível que você tenha que pagar juros ou multa. E você precisa saber fazer o cálculo tanto de desconto quanto de acréscimo para conferir se a pessoa está realmente dando aquele desconto ou se a pessoa está fazendo aquele acréscimo que está previsto, por exemplo, lá no contrato ou mesmo no boleto lá, né, que você está pagando. Bem, vamos então partir para o seguinte, ó. Para se obter o valor após um desconto, podemos fazer o seguinte cálculo. O que eu estou querendo dizer com isso? Você tem um valor e você vai receber uma porcentagem de desconto. E você quer saber logo quanto é que você vai pagar. Então aí eu aconselho que você faça o mesmo que eu vou fazer aqui, ó, nesse exercício, que é um exercício típico do que nós estamos falando. Veja só, um remédio que custa R$ 72 foi comprado com desconto de 12%. Então está aqui, né? O valor do desconto em porcentagem foi 12%. Então, agora você quer saber quanto é que você vai pagar por esse remédio com esse desconto, né? Então, veja só. O que eu aconselho você fazer? Aconselho você pensar da seguinte maneira, ó, preste bem atenção, acompanhe comigo aqui com calma. Associando o preço do remédio a 100%, o que é 100%? É o total, o valor do remédio no momento que você chegou lá na farmácia, por exemplo. Então, se você fosse pagar o preço cheio, né, 100%, você pagaria 72%. Mas você não vai pagar o preço cheio, você vai pagar com desconto de 12%. Então, do 100%, você vai tirar 12%. Essa continha aqui, ó, 100 menos 12, eu acho que você é capaz de fazer até de cabeça. Quando você tem 100 e você tira 12, você vai ficar com 88. Então, você vai pagar 88% do preço original. Então, basta, para saber o novo preço, calcular 88% de R$ 72. Como você já sabe, do slide anterior, né, da videoaula anterior, você basta pegar o 88%, transformar no fator 0,88, você já sabe por quê, pega a vírgula que está aqui atrás e anda com ela 2 casas para a esquerda. E aí você vai encontrar o fator 0,88. Multiplica por 72 e você vai ter o valor do seu remédio pago a razão de R$ 63,36, né? Foi uma boa compra, né? De 72 foi para R$ 63,36. Esse é uma maneira fácil de você aprender a fazer um desconto. E para fazer acréscimo? Bem, para fazer acréscimo, o raciocínio é semelhante, é na realidade análogo, né? Só que em vez de subtrair, você vai aumentar, você vai adicionar. O exercício é o seguinte, ó, uma conta de luz de R$ 122 foi paga com atraso e é claro com acréscimo. Esse acréscimo, por exemplo, foi uma multa e por hipótese aqui de 5%. Eu não sei quanto é que a Eletropaulo, que agora é Enel, né, cobra de multa por atraso. Ele sempre cobra alguma coisa, mas aqui é uma hipótese só, um exemplo só. Não pense que eu esteja falando da realidade, né? Isso aqui é só um exemplo para ilustrar aqui o nosso contexto. E aí, enfim, vem qual o valor pago pela conta de luz? Você já deve imaginar que você vai pagar mais de 122, uma vez que você vai pagar não só os 100%, mas você vai pagar mais 5%, não é isso? Então, veja só, associando o valor da conta a 100%,
É fácil perceber que nós vamos pagar. Agora, veja só a diferença deste exercício para o anterior. Nós não vamos subtrair do 100, nós vamos somar o 100%, que é a conta, mais 5%, que é o acréscimo, tá certo? Então, o que vai acontecer é que nós vamos ter que pagar, vamos ter que calcular, na realidade, o valor de 105% do valor original, né? Porque nós vamos pagar a conta de uma vez, né, inteira, e mais 5%. Ora, 100 mais 5 dá 105. Bom, para terminar, basta você pegar esse 105, passar para esta forma aqui de fator. Lembra-se sempre, pega a vírgula, coloca duas casas à esquerda, então vai ficar entre 1 e o 0, resulta em 1,05. Multiplica por 122, que é o preço original, e você já vai ter aqui calculado o valor a ser pago, maior do que o 122, é claro, porque você acrescentou a multa, e você já calculou rapidamente e chegou ao resultado de R$ 128,10. Espero que você tenha entendido isso daí. Bem, no dia 3 de setembro, você recebeu uma atividade, que é a de número 3 do terceiro bimestre, onde você vai encontrar lá exercícios exatamente sobre esse assunto que nós estamos começando a falar dele agora. São porcentagens aplicadas sucessivamente. É um assunto que, como você vai ver aqui, é muito interessante. Veja só essa situação aqui, ó. Uma situação que impressiona muitas pessoas e assusta outras, né, talvez, pode ser representada pela seguinte condição aqui, ó. Veja só. O patrão de um empregado, cujo salário era R$ 800, concedeu excepcionalmente, num mês, um aumento de 10%. Então vamos contextualizar aí, né? O patrão, satisfeito com o rendimento do operário e talvez por ter feito um bom negócio, sobrado algum dinheirinho, ele resolveu presentear o empregado com um aumento de 10%, mas só naquele mês. Então ele chegou para o empregado e falou: eu vou te dar um aumento de 10% esse mês, mas como eu não posso manter esse aumento, mês que vem eu vou tirar 10%, tudo bem? Tudo bem, né? Fazer o quê, né? Ele preferia que o aumento fosse permanente, mas que seja um mês pelo menos, né? Bem, como combinado, no mês seguinte o patrão diminuiu o salário do empregado nos mesmos 10%. Ele deu um aumento de 10% e tirou 10%. Eu acho que muita gente imagina que o empregado voltou a receber R$ 800. Mas vamos ver o que aconteceu. Olha só o que aconteceu. Quando se tratou do aumento, ele deu 10%. Você já está acostumado a saber que aumento de 10% é 1,1. Esse 1 aqui, ó, mais uma vez, lembrando, é o 100%, e esse aqui é o 10% de aumento. 1,1 vezes 800 dá 880. Então, naquele mês, o nosso amigo empregado recebeu o salário maior, né? O salário dele é 800, olha lá, 800, risquei aqui em cima, mas desse mês ele vai receber 880, né? Olha lá os dois zerinhos do real aqui. Mas, agora, vamos ver o que acontece, né? O que aconteceu quando ele passou, no mês seguinte, quando ele foi promover, né, o patrão foi promover o desconto. Como o desconto também é de 10%, você já aprendeu na videoaula anterior que um desconto de 10%, o fator para multiplicar o número é 0,9, né, porque 90%, quando você dá 10%, sobra 90%. E olha só, para a nossa agonia, né? Olha só o que aconteceu, o salário do camarada, que era R$ 800, depois da aplicação das duas porcentagens, simplesmente abaixou de 800 para 792. E esta circunstância é que eu falei que causa espanto em algumas pessoas, e até que entendam, né, por que isso está acontecendo, não entende mesmo, né? Fala, mas por que isso, né? Se foi 10% de aumento e depois 10% de desconto. Bem,
essa situação nós chamamos na matemática de porcentagens aplicadas sucessivamente. A palavra sucessiva, você sabe o que quer dizer, é um após o outro. Muito bem, então, sempre que você aplica duas porcentagens sucessivas no mesmo valor, né, 10%, por exemplo, 10%, o valor não volta ao valor original. É isso que você precisa entender e saber, porque há muitos exercícios que são propostos para vocês, durante a sua vida escolar, inclusive, em que eles querem pegar essa pegadinha para você, né? Querem criar uma pegadinha para você. Se vier uma pergunta assim, se eu der um aumento de 10% e depois descontar 10% do valor anterior, né, do valor já aumentado, volta ao valor normal? Não volta ao valor normal, né? Bem, isso aconteceu, olha a cara de espanto aqui do aluno, né? Isso aconteceu pelo fato de ter sido aplicado duas porcentagens sucessivas. Precisamos, né, vocês principalmente, precisam ficar atentos para esse caso. E isto pode ocorrer não só quando você tem um acréscimo e depois um desconto igual. Pode ser em qualquer circunstância, pode ser, por exemplo, dois acréscimos iguais ou diferentes, né? Por exemplo, dar 10% de aumento e depois mais 5% de aumento é o mesmo que dar 15%? Não é, né? Então, fique bem atenta a esta situação. Veja só o que eu estou propondo aqui, ó. Será que aplicar um aumento de 40% é o mesmo que aplicar-se dois aumentos de 20%, um após o outro? Vamos aos cálculos e nós vamos chegar à conclusão que também não. Veja só, aplicando-se diretamente 40% de desconto, né? De aumento, aliás, sobre um valor qualquer, eu peguei como exemplo mil, né? Um valor 1.000, pode ser reais, não tem problema. Veja só o cálculo, lembre-se, né, como é aumento, é 100%, um aqui, e mais o 4, que é o 40%. Então, 1,4 vezes 1.000 vai para 1.400. Agora, vamos dar dois aumentos sucessivos de R$20 cada, para ver se nós vamos chegar no mesmo 1.400. Então, vamos lá. Como é aumento, aqui começa com 1 e como é 20%, aqui é 2. 1,2 vezes 1.000 dá 1.200. Então, os primeiros 20% levam 1.000 para 1.200. Agora, eu tenho que aplicar a mesma porcentagem de aumento, mas não em cima do 1.000, em cima do 1.200. Isso vai nos levar a 1.440. Confira as contas aí, se você achar dúvida, se achar que o professor errou, você confira as contas aí. Então veja aqui a diferença que dá quando você, compare os dois aí, né? Para você ter essa certeza de quando você aplica 40%, você obtém um valor. Se você aplica dois 20%, um após o outro, você obtém um novo valor. Isso aí vai nos render o quê? Vai nos render uma exclamação, né? Nossa, isso aqui estranho, né? Como é que 2 de 20 não é igual a 40? Nas porcentagens, não é. Bem, você precisa, para não errar, aprender bem esta regra aqui, ó, para aplicar porcentagens sucessivamente. Como eu já anunciei, já falei, essa habilidade de aplicar porcentagens sucessivamente é o que você vai estar sendo cobrado nessa terceira atividade entregue para vocês no dia 3 de setembro. Muito bem. E se você estiver vendo esse vídeo antes do dia 3 de setembro, você saiba que você vai ter que usar estas informações aqui para resolver os exercícios que estão lá no roteiro, né, na atividade 3, né? Então veja só, para aplicar-se corretamente porcentagens sucessivas, devemos multiplicar os seus fatores antes de aplicar lá no nosso valor que nós queremos calcular. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. O exemplo é o seguinte, ó, um produto cujo valor era de R$50, sofreu nesta ordem, olha só o que aconteceu com ele. Primeiro ele recebeu um aumento de 12, depois um desconto de 15, e depois de novo um aumento de 5. E aí vem o seguinte, depois de todo esse monte de aumento, sobe e desce, qual é o preço final
desse produto, né? Então veja que aqui nós já temos três porcentagens, né? 12, 15 e 5. O 12 é aumentando, o 15 é descontando e o 5 é de novo aumentando. Muito bem, então o que eu estou dizendo aqui na explicação, né, nessa orientação? Eu estou dizendo que nós temos que pegar esta porcentagem, transformar ela num fator, esta porcentagem num fator e esta porcentagem num fator, e multiplicar os fatores. Assim, ó, presta atenção aí, ó. Veja só, vamos pegar o primeiro que aparece aqui, aumento de 12%. Acho que nessas alturas você já sabe que aumento de 12% é representado por 1,2. Agora, o próximo que vai aparecer ali é um desconto de 15%. Você já deve, nessas alturas, estar sabendo que desconto de 15%, o fator é 0,85, né? Desconto aqui é 0, e como 15, né, 100 menos 15 dá 85, você vai ter o fator 0,85. E, finalmente, né, o aumento de 5%, o fator é 1,05, você já sabe isso aí também. Você pega a sua calculadora, faz esse produto, né, a conta de vezes esse vezes esse, o resultado vezes esse, e você chega a este fator aqui. Então é este fator que você vai usar uma única vez para multiplicar os 50. Quando você fizer isso, você está automaticamente calculando esse aumento, esse desconto e este outro aumento. Bem, só para terminar o exercício, calculando então o valor final, você vai pegar os 50, que é o valor do produto, e vai multiplicar por este fator final aqui, né? Que foi a multiplicação dos fatores parciais. Ao fazer essa conta, você vai chegar no 49,98 centavos, né? Então, você vai pagar, né? O produto vai custar 49,98%. E embora eu tenha pego essas porcentagens aqui para elaborar o exercício aleatoriamente, ou seja, por acaso, peguei quaisquer número, o que acontece aqui, né? Quando você promove essas três coisas em R$50, o resultado quase que não muda, né? Porque 49,98 ele fica só 2 centavos abaixo dos 50, o que podemos dizer que é quase nada. Então, nesse caso, essas três modificações do preço, ser feitas uma após a outra desta forma, vai chegar à conclusão de que praticamente não adiantou mexer, fazer tanta conta assim, né? Mas em outros casos, claro que o resultado pode ser bem significativo. Bem, estamos já com quase 18 minutos de aula, vou encerrar por aqui e desejando que você tenha aprendido, resolva lá os exercícios no seu caderno, entregue lá depois de volta e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!